Tá bom, boa noite a todos, professores, colegas, alunos, os visitantes. Então, na verdade, eu sou, né, pastor batista aí há 16 anos, mas agora eu estou numa igreja armênia, que é a Igreja Evangélica Irmãos Armênios. Ela fica na Travessa da Brasleme aí, é outra, não é a que vocês estão pensando, mas graças a Deus estamos lá e me coube, né, nessa fala, a parte prática. Então, desde já, né, eu quero afirmar que eu vou tentar ser pouco teórico e mais prático, porque as palestras que nós tivemos até agora foram ótimas, e pensando na aplicação, das narrativas bíblicas, desses conhecimentos literários, dessa abordagem para pastoral, né, para a vida, para o dia a dia, para o aconselhamento para as pessoas, para a igreja, eu entendi trazer uma palestra um pouco mais prática, eu vou tentar projetar aqui também. Vocês conseguem ver, né? Tá dando? Eh Então, na verdade, né, as narrativas bíblicas, elas são muito usadas na pastoral, só que, eh, nós percebemos que existem muitos problemas hermenêuticos e exegéticos na aplicação dessas narrativas bíblicas. Muito antes, né, de se chegar a questões de análise do texto, análise textual, análise do discurso, outras ciências mais atuais que a gente pode aplicar para se chegar a um conceito narrativo. Existe muita dificuldade, hermenêutica e exegética para se chegar à interpretação dessas narrativas e como aplicá-las, na verdade, né. Por exemplo, a interpretação rabínica das narrativas bíblicas do Antigo Testamento sempre tendeu a ser uma interpretação, biográfica, de vida exemplo, vida de pessoas perfeitas. E para complicar até mesmo a nossa situação, muitos autores do Novo Testamento parecem aceitar essa aplicação narrativa quando exaltam figuras do Antigo Testamento que o próprio Antigo Testamento não exalta, né, como os juízes, como Ló. Então nós vemos que existia uma tendência muito forte de olhar os personagens bíblicos e as narrativas como narrativa de exemplo, exemplo positivo ou negativo, faça ou não faça. E até uma ênfase do texto hebraico quando coloca em contraposição, faça desse jeito, não faça desse jeito. Muitas narrativas têm essa tentativa de explicação conceitual. Eh, e também nós temos a dificuldade, né, que a partir do cristianismo, eh, as narrativas começam a ser lidas, cristologicamente. É a partir da visão do Cristo, ou até tipologicamente, colocando Cristo no lugar, o que a princípio, né, parece ser algo coerente, mas alguns exageros desvirtuam, alegorizam, tipologizam algumas narrativas e acabam nos cegando para entender de fato o que está acontecendo nessas narrativas e como aplicá-las. Temos também muitos problemas exegéticos, quando é muito fácil abrir uma narrativa de algum livro da Bíblia, pode até ser do Novo Testamento, mas principalmente do Antigo, uma narrativa do Reis, de Samuel, e sem aplicação de técnicas básicas, né, do método histórico gramatical, histórico crítico, como queiram chamar, sem aplicação de narrativas básicas, tenta-se chegar a alguma teologia, alguma lição, e há diversas falhas nessas conclusões. Ontem até foi perguntado, né, o que não fazer nas narrativas, né. Então nós percebemos que há muita dificuldade. Por isso, estou tentando propor aqui alguns cuidados, algumas formas de ler a narrativa. Eh, Mudou o slide? Só me dá um joinha aí. Mudou? Tá, só para eu ter certeza, né. Tem aqui 3 princípios que eu peguei do livro do Gorin e do Craig, que é um livro bem novo, que é o Drama das Escrituras, né. Peguei esse porque ele é mais novo e ele abrange muito do que se já falou de narrativa, a base da pesquisa é até o Dennett Wright, né, que o Mazzacurati falou ontem, onde ele diz que no livro dele, onde ele vai traçar qual é a narrativa principal da Bíblia, ele aplica 3 princípios fundamentais, que é: a Bíblia revela a obra redentora de Deus na restauração da criação. Então, se a Bíblia é a revelação de Deus,
A Bíblia não é uma revelação propriamente de Deus quanto a atributos, como a gente gosta de falar na teologia sistemática, né? Vamos olhar a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação dos atributos de Deus. A Bíblia é a revelação do que Deus quer mostrar. Não, a Bíblia é a revelação da obra redentora de Deus. Essa forma de enxergar a Bíblia, essa tônica na hora de enxergar a Bíblia, já nos dá alguns direcionamentos de como analisar as narrativas, né? Como, na verdade, eu vou encarar a narrativa que eu estou analisando, que eu estou estudando, que eu estou aconselhando. Eu preciso lembrar que a Bíblia não é a história necessariamente de Deus se mostrando. É a revelação de Deus. Deus se mostra, mas como Deus se mostra? Deus se mostra como redentor, cumprindo uma obra redentora, para restaurar a criação. Não é para destruir a criação, não é para punir o ser humano ou a criação, é para restaurar. Por isso, a aplicação, a visão dessas narrativas precisa ser encaixada na obra restauradora, não na obra punitiva, destrutiva. Ele também vai dizer que, então, a centralidade da narrativa bíblica é na missão. Então, a missão ela é central na história da Bíblia. Esse é um conceito que a gente aborda muito na teologia da missão, que é uma disciplina que a gente dá aqui na FLAM, que diz que a Bíblia tem uma história central, e a história central é a missão de Deus. A missão de Deus para resgatar ou trazer de volta, como queira chamar, dependendo da parte da Bíblia que a gente está analisando, mas a Bíblia é a história da redenção de Deus com relação ao ser humano e como Deus age para trazer de volta o ser humano. É um plano redentor, é um Deus em missão. Então, qualquer narrativa, qualquer fato, tudo que eu esteja trabalhando na Bíblia, e eu vou expor isso na Bíblia, eu vou expor dentro da missão. A missão de Deus na narrativa bíblica, a missão de Deus na história. Então, tudo está encaixado nisso. É uma metanarrativa, é o arco principal. Tudo gira em torno da missão de Deus na história. Tudo gira em torno da missão de Deus caminhando para a redenção. O foco é a missão de Deus. E, por fim, é importante a gente saber a compreensão do lugar do cristão na história bíblica. E aí entra a questão da pastoral. Então, onde eu me encaixo, onde as minhas ovelhas se encaixam, onde a minha comunidade se encaixa, onde a igreja se encaixa nessa narrativa bíblica. Então, o Gorin ele trabalha com conceitos onde ele diz o seguinte, que toda história obrigatoriamente tem que se encaixar na história da missão. Toda narrativa tem que se encaixar na história principal. Então, quando eu vou analisar uma narrativa, a primeira pergunta que eu faço é onde ela se encaixa no arco central. Como eu posso encaixar ela ali? Se eu não consigo encaixar ela ali, eu tenho um problema sério de interpretação que é meu. Porque a Bíblia ela traz uma história coesa de Deus em relação ao homem. E quando eu encaixo essa narrativa na história central da missão, na aplicação, na pastoral, eu preciso entender como ela tem a ver comigo e como eu me encaixo nessa história. Claro que eu sei o lugar da igreja nessa história, mas como eu, então, vou me encaixar nesse arco baseado nessa narrativa que eu estou trazendo. Tá? Essa é basicamente alguns pontos que o Gorin trabalha, né? Não vou continuar trabalhando no Gorin, mas é só para trazer esses princípios gerais para a nossa análise, porque o que eu quero aqui é fazer uma análise de caso, uma análise específica de um texto ou de um livro da Bíblia, e mostrando a maneira de encarar, né, e a maneira de não trabalhar com o texto bíblico. Então, o texto que eu peguei, o livro que eu peguei, é o livro de Esdras e Neemias. Eu coloquei Esdras e Neemias como uma grande narrativa, reconhecendo que originalmente, provavelmente, era um rolo só, Esdras e Neemias, e posteriormente ele foi separado. E a constatação de que seria um rolo só pode ser vista até no próprio texto, onde as narrativas elas são intercambiadas, né? A gente não sabe muito bem onde começa Esdras, onde começa Neemias. Começa, na verdade, nem é com Esdras, começa com uma narrativa dos primeiros que voltaram do exílio. Então, é um livro que trabalha com a comunidade que voltou do exílio, que está na Judéia ali, que voltou do exílio, judaítas que voltaram do exílio.
Mas começa Esdras com essa comunidade, e em determinado momento chega Esdras, quando muito já está construído, o templo e tudo mais, encontra uma situação, esse Esdras vai ser responsável pela restauração moral, religiosa da comunidade, mas aí então entra Neemias na história, o livro de Neemias, com a restauração das muralhas, e em determinado momento Neemias some da história e volta Esdras com a leitura da lei, depois Neemias volta, falando que Neemias foi fazer uma viagem, ele voltou, encontrou uma situação e encerra com Neemias. Por isso eu estou trabalhando como um livro só, Esdras e Neemias, até porque a gente chama de história do cronista, sendo princípios e motivações semelhantes ao livro de crônicas, ou do mesmo período, né? Então estou trabalhando como um livro só. Vale lembrar que a gente não sabe quem é o autor, tradicionalmente se atribuía a Esdras, mas atualmente já se tem várias dúvidas sobre isso, até mesmo do período de escrita, alguns vão dizer que é muito posterior, porque tem características posteriores, mas o fato é que está narrando a situação daqueles que retornaram e estavam ali na Judéia, em volta de Jerusalém. Mas o que eu quero trabalhar aqui é que o livro de Esdras e Neemias é aquela situação de ou ame ou odeie. Né? Não sei se se vocês vão entender. Se você vem de uma tradição mais conservadora, até mesmo ali fundamentalista, baseado na regra, na lei, provavelmente você ama o livro de Esdras e Neemias e já ouviu muita pregação sobre Esdras e Neemias, muita aplicação, e aplicações que nem alegóricas são literais mesmo, né? Então, Esdras e Neemias é usado quando o pastor precisa reformar a igreja. Aí vai usar Esdras e Neemias para falar que Deus está levantando a geração dele para reformar o templo, para reformar a fachada. E aí vai usar todas as motivações de Esdras e Neemias, usando também ali um fundinho de Malaquias, né? De Ageu, Zacarias, para mostrar o como é necessário dar oferta e dízimo para a reconstrução do templo e tal. Ou então, quando vai falar de avivamento, talvez você já tenha participado de muitos congressos cujo tema era avivamento, aí veio o preletor pregar Neemias. Neemias, avivamento, Esdras, avivamento, retorno a Deus. Então, né? E a questão da lei, o que é o reavivamento? É obedecer à lei. Então, voltar à obediência da lei. Então, vem aquele congresso, aquela pregação, aquela pastoral muito massiva de voltar para a lei. Vocês estão abandonando Deus, vocês esqueceram a Deus, vão voltar para a lei. Então, é muito comum, né, o uso de Esdras e Neemias nesses contextos e o gosto por Esdras e Neemias nesses contextos. Inclusive, teve até uma pessoa que usou muito Neemias ultimamente no Brasil, né, uma pessoa que foi lançada ali a política, que viajou o Brasil falando que ele era o novo Neemias, porque ele estava lutando contra a corrupção, então ele estava reestruturando as bases morais no Brasil, ele se via como Neemias, e pregou em tudo que é congresso no Brasil, então falando, eu sou como Neemias, né? Então, é algo muito usado. Por outro lado, se você teve aquele despertamento para a graça, né? Favor imerecido, se você tem uma leitura diferenciada, rejeitando o legalismo, centrada no Evangelho, centrada no Cristo histórico, provavelmente você lê Esdras e Neemias e torce o nariz e fala, não, odeio esse livro, não dá. Não dá para lidar com um livro que é só regra, lei, maldição. E aí, quem tem essa perspectiva acaba rejeitando Esdras e Neemias, não usando esses livros, não levando a sério essas narrativas, talvez até esquecendo que fazem parte da Bíblia que nós cristãos chamamos de palavra de Deus. E esse é só um exemplo de narrativa bíblica que pode ser usada e que é usada, mas muitas vezes é usada de um jeito ruim, um jeito que leva, né, as pessoas a um lugar que, no nosso entendimento, não é o lugar que deveriam ser levadas, ou até mesmo ser abandonado esse livro. Eu digo isso porque eu já estive dos dois lados. Eu já tive aquela criação, né, muito conservadora de usar Neemias e até chorar em sermão sobre Neemias, a reedificação, né? E eu já tive também do outro lado, de olhar esse texto e falar, esse texto eu não posso usar, esse texto não serve para a igreja, esse texto não serve para nós, essa narrativa não nos cabe mais. Mas o que eu quero passar é uma visão equilibrada, de que talvez os dois extremos sejam falhas na interpretação.
E aí a gente tem o nosso problema hermenêutico e exegético, de uma falha na interpretação. Então, os princípios que eu passo aqui servem para todas as outras narrativas bíblicas e podem ser usados. E eu queria ler rapidamente esse trecho de Neemias 13 para ilustrar o que eu falei. Tá? É uma ilustração do que eu falei da dificuldade que a gente pode ter nessa narrativa. Neemias 13, eu vou ler aqui na Almeida, RA, né, só porque está mais fácil aqui para mim, mas você pode ler na sua ou acompanhar. É o finalzinho de Neemias, aqui nesse capítulo, Neemias já tinha expulsado um amonita do templo, porque a devassidão moral era tal que tinham alugado um quartinho, um depósito do templo para um inimigo morar, porque era parente do sacerdote, então já tinha essas relações. Ele já tinha exortado o povo porque o povo tinha abandonado o sábado, ele já tinha exortado o povo porque o povo deixou de dar dízimo para o templo, e os levitas foram embora para poder ter seu trabalho secular, porque os levitas não podiam mais receber. E agora ele vai falar sobre o casamento misto. Neemias 13, de 23 a 29. Tá? Diz assim. Peraí que tem alguma coisa aberta aqui. Se alguém está com o microfone... Pronto. Neemias 13, 23 a 29 diz: Vi também, naqueles dias, que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Sem filhos, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado de seu Deus, e Deus o constitui o rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o Aronita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal levítica. Então, aqui já dá para perceber, né, a grande dificuldade que a gente tem com textos assim, onde tem um personagem dizendo que espancou todo mundo que casou com estrangeira, que arrancou o cabelo, né, da galera que casou com estrangeira, dizendo, né, o absurdo disso. Então eu tenho uma narrativa dessa, e como eu posso usar, ou uma narrativa dessa chega na minha comunidade, está, e como eu posso lidar com narrativas assim? Lembrando que o livro de Neemias termina dessa forma, com a expulsão das estrangeiras, dos casamentos mistos, mas o livro de Esdras também termina do mesmo jeito, onde Esdras vai chorar e vai rasgar as roupas quando ele percebe que o povo casou com estrangeiras e teve filho com estrangeiras, e o povo vai se arrepender e vai pôr para fora as mulheres estrangeiras. Então, os dois livros trabalham da mesma forma, dando a entender que isso é uma situação comum a esse livro. E aí é um outro prato cheio, né, para quem quer falar sobre casamento misto na igreja, casar com não cristão, aí vai para Esdras e Neemias, olha só o perigo. Por isso que é pecado casar com não cristão, e usa esses textos na sua pastoral, no seu aconselhamento, falando, olha, tem que ser como Neemias, que espancou essas mulheres, né? Bom, então deu para entender um pouco aqui da problemática, né, de livros que são tão chocantes para nós que estamos acostumados com os evangelhos, acostumados com o Cristo, com Jesus histórico, acostumados com a graça. Mas o Antigo Testamento está repleto de textos assim. Então, como nós lidamos com isso? Então, aí entra algumas técnicas e, principalmente, entra essa visão importante que nós precisamos ter de olhar o texto bíblico como palavra de Deus, e quem fala aqui é um pastor, eu considero a Bíblia a palavra de Deus, eu não estou negando isso, mas olhar o texto bíblico também do ponto de vista literário, como a gente tem visto nessas últimas palestras, olhar o texto bíblico também como um objeto de estudo escrito por homens. Sim, motivado por Deus, inspirado por Deus, mas escrito por homens. Homens que estão dentro de um contexto situacional, homens que estão
com a sua visão fixa naquilo que eles estão vivendo politicamente, ideologicamente. Homens que partem de um pressuposto, que estão inseridos numa sociedade. Então, muito erro exegético nosso é não conseguir verificar essas camadas que são humanas para tentar chegar num paradigma ou numa mensagem ou numa teologia e colocar essa teologia dentro do arco da redenção ou da missão. Então, quando a gente não consegue fazer isso, nós temos um erro, trazendo uma aplicação ou literal ou alegórica, e nós falhamos, colocando, por exemplo, a construção do espaço físico da igreja como o Templo de Jerusalém e uma série de outras coisas. Então, o contexto situacional aqui de Esdras e Neemias, né, vocês já conhecem bem, mas só lembrando, né, existe uma comunidade que retornou e ainda está vindo algumas levas. Essa comunidade retornou do exílico, antes babilônico e agora persa. Só que vale lembrar que a maioria não retornou. Algumas levas voltaram. Uma comunidade pequena voltou ali para a Judéia. Muitos não voltaram porque continuaram tendo negócios na Babilônia, né? Tem até aquela comunidade ali no Egito de Elefantina que foi muito famosa. Então parece que tem muito mais judeu fora do que dentro. Mas essa comunidade voltou. Essa comunidade é numerosa, de certa forma, mas não tanto, porque fala que o território não estava ainda densamente populoso, né? Não estava, ainda tinha pouca gente morando, principalmente em Jerusalém, pouca gente morando. E quem governava esse território era a província de Samaria, que prestava, né, relatórios, que era subserviente à Pérsia. Então, os judeus retornam com a aprovação da Pérsia, ou até mesmo mandados, né, de acordo com aquele edito de Ciro, né, para construir o templo, mas quem governa toda aquela região em nome da Pérsia é Samaria, que é o povo inimigo. Tá? Isso tem que ficar claro. E eles são ameaçados constantemente, esse povo que voltou. Constantemente. Porque um povo ali é visto como ameaça, você já tem um equilíbrio ali. Porque vamos lembrar, quem está ali, tem Edom ao norte, que foi expulso ali da Arábia, então Edom está um pouco a norte, você tem Moab e Amon, né? Ali é um pouco a leste, tem Samaria, tem aqueles que ficaram na terra e não foram para o exílio, e vai ser um problema, se fazem parte do povo ou não fazem parte do povo, tem hora que eles querem fazer parte e é negado, e hora é contado. Então, eles têm muitos inimigos ali. Então, eles são constantemente acusados, ameaçados, e de violência física, inclusive. Tanto que Neemias ouve isso, essa situação devastadora, lá na corte do rei persa, e ele entra em depressão, em luto, o que vai ser de mim, o que vai ser, preciso voltar, porque ele vê essa situação, que eles estão ali ameaçados. Então, quando ele volta, a primeira providência tem que construir uma muralha. Tá? Então, é um povo que está constantemente ameaçado, e essa muralha vai dar uma retaguarda aí de alguma forma. Mas os inimigos vão continuar acusando, os inimigos vão continuar lutando contra essa reconstrução, e parte da luta dos inimigos é acusar os judeus de sedição, dizendo, olha, se vocês continuarem construindo, a gente vai lá na Pérsia falar que vocês vão se revoltar. E era o maior medo, se revoltar contra a Pérsia vem e esmaga. Então tem essa boataria, né? Essa guerra de fake news já está acontecendo ali. A gente vai falar que vocês estão se revoltando, mas a gente não está se revoltando, mas a gente vai falar, e eles vão acreditar. Então começa uma guerra de fake news já ali, né? Já que está acontecendo. Em qual versão que a Pérsia vai acreditar? Então e aí os judeus têm que falar com a Pérsia. Então é uma batalha, né? É uma batalha que está acontecendo. Então, além disso, tem uma situação insustentável que é a de devassidão moral. Porque o povo retornou, e retornou não só já casado, porque vem da Babilônia, vale lembrar que volta até com o alfabeto da Babilônia, com a língua ali da Babilônia, mas não só, esse povo volta mantendo costumes pagãos, esse povo volta, né, se miscigenando, tendo filhos que nem conhecem mais a cultura, é o que Neemias fala, eles nem conhecem mais a nossa língua. Né,
eu agora estou numa igreja étnica e eu lembro, né, da crítica dos mais velhos, dos avós, bisavós, que falam: essa juventude nem conhece mais a língua, não quer saber da cultura. É essa fala, né? Ó, esses filhos estão nascendo e não sabem mais nada da gente, né? Não sabem mais nada. E aí, com isso, o povo está cansado da religião, os sacerdotes já não estão mais ligando para o seu serviço, como a gente viu, os levitas já tinham até deixado o cargo, eles não estavam mais cumprindo as regras, os sacerdotes que ainda prestavam serviço estavam oferecendo qualquer cordeiro, não estavam oferecendo melhor, aceitavam qualquer coisa, né? O povo não seguia mais o sábado, estavam trabalhando no sábado, né? Então não tinha dízimo, muito divórcio, e essa era a situação. Então, a comunidade ia perder o seu caráter distintivo, tanto étnico quanto religioso. E daí vem a importância do que Esdras e Neemias fizeram, guardem isso. Então, quando a gente torce o nariz e fala que é absurdo, vamos lembrar que existe um contexto situacional de desintegração. E se esses homens não tivessem agido com essa radicalidade, não existiria mais povo judeu e não teria mais aquele contexto que chegou no Cristo. Por isso é fácil criticar com o nosso óculos do Cristo, mas quando a gente olha o contexto situacional, a gente percebe que faz sentido. Porque eles lutaram para manter uma unidade étnica, porque eles acreditavam que a bênção de Deus passava pelo sangue. Eles acreditavam que eles foram para o exílio por conta do pecado moral. Então, eles lutaram para voltar à obediência da lei. E a lei foi usada como elo, como ponto em comum para ligar essas pessoas que até nem tinham mais nada entre si. Então, quem nós somos? Muito mais de sermos descendentes de Abraão, nós estamos ligados em torno da Torá. E aí a Torá, o radicalismo da Torá passa a ser central. Por isso a gente julga e fala, poxa, mas é muito legalista. Sim, mas por conta disso. É claro que isso foi a origem ou a semente do farisaísmo que a gente encontra na época de Jesus. Mas se a gente pode falar em erro, o erro foi das gerações seguintes que elevaram isso à 10ª potência. Mas nesse contexto, o radicalismo faz sentido por conta do que eles estavam vivendo naquele momento. Por isso a análise do contexto é importante. Mas a gente tem que lembrar também que existem na narrativa, como toda narrativa, ponto de vista e ideologias. Tá? Isso a gente não pode esquecer. E a ideologia ela é humana, mas a gente não consegue se desvencilhar da ideologia. Quem diz que vai produzir uma narrativa ou um texto neutro está mentindo, está contando uma balela. Não existe nada neutro. A gente parte de um ponto de vista. E a gente encontra em Esdras e Neemias várias ideologias. Por exemplo, ali em Esdras 9 está falando que o povo verdadeiro é só o povo que voltou. Por exemplo, o povo, quem é o povo verdadeiro? O que voltou. Ora, mas assim como a gente encontra pontos de vista e ideologias, a gente tem contradições dessa narrativa de Esdras e Neemias com outros pontos de vista. E a gente não pode esquecer dessas contradições. Então, se eu pego uma narrativa bíblica única para aplicar na minha pastoral e na minha vida, eu corro um sério risco de aplicar algo que não é bíblico, porque eu encontro contradições. Eu não estou falando que a Bíblia é contraditória, porque o arco da missão caminha para o mesmo ponto, e ele integra todas as versões. Mas entre narrativas eu encontro contradições. Por exemplo, só é o povo verdadeiro quem voltou. Tanto que o Neemias está lá chorando. Eu preciso voltar para a minha pátria, que se eu não voltar... Ou seja, é uma ideologia muito marcada. Só é israelita verdadeiro quem voltou. Mas aí eu vou para o livro de Esther, e ninguém voltou no livro de Esther. No livro de Esther, eles ficaram lá. E mais, a comunidade do exílio é valorizada. E mais, no livro de Esther, os judeus são salvos por conta do que Esther fez no exílio, incluindo os judeus de Jerusalém. Ou seja, os judeus seriam dizimados por aqueles decretos ali de Amã e tudo mais, e quem salva o mundo é Esther, que está no exílio. E é um livro escrito, inclusive, para exaltar a população do exílio, criando a festa do Purim.
Outros textos também falam, o próprio Daniel fala tanto sobre, né, retorno, mas ele não voltou, ele está na corte persa. Quando a gente vê a história, a gente vê que a maioria não voltou. Então, essa versão de que só é verdadeiro quem voltou, é só até a página 2. Tá? Então, uma ideologia de Esdras e Neemias, não dá para ser aplicado para tudo. O casamento com os estrangeiros, em Esdras e Neemias, é a heresia. Merece ser espancado quem casou com uma mulher estrangeira. Não é possível, o povo tem que ser único, fechado, uma valorização étnica, acabou, não tem mais isso de casar com estrangeiro. Eles podem falar, olha o que a Bíblia prega. Mas será que a Bíblia prega? Porque quando eu vou ler o próprio livro de Esther, a gente tem ali, quem salvou o mundo é uma mulher casando com estrangeiro. Ah, mas isso vale só para homens. Tá bom. Com quem José do Egito casou? Com a filha do sacerdote egípcio? Ué, isso era tão absurdo para os judeus, essa narrativa de José, que eles precisaram criar um midrash para completar esse escuro do texto. E nesse midrash que eles criaram, eles dizem que José só casou com a filha do sacerdote egípcio porque ela se converteu à religião de Israel. Então, eles criaram toda uma narrativa para justificar como é que tem na Bíblia um grande herói que casou com uma sacerdotisa pagã e está tudo bem. E Moisés com sua esposa Cuxita, em que foi acusado de ser um mau líder justamente por estar casado com uma mulher cuxita, e Deus pune o acusador, não pune o Moisés. Então, está vendo uma guerra de versões, uma guerra de ideologias, uma guerra de versão? Né? A gente pode ver também a ideologia no texto de Esdras e Neemias, quando ele coloca os inimigos ao redor como o pior que existe da humanidade. Mas ele não maldiz o inimigo que é o dominador, que é a Pérsia. Ora, se a gente olhar para o Êxodo, o dominador é destruído, o faraó, o Egito, o dominador é destruído no Êxodo. Mas em outras narrativas, como a própria de José do Egito, ou como as histórias de Daniel, a história de Esdras e Neemias, o dominador não é destruído, ele nem tem que ser destruído, em nenhum momento é pregado um levante contra o dominador. Porque quem explora eles de verdade é a Pérsia. Mas não há uma pregação em Esdras e Neemias de levante. Por quê? Porque eles não são loucos de fazer isso. O contexto situacional deles não permite. Se eles fizerem isso, eles são esmagados. Então, eles seguram ali. Tá vendo? Existe muita ideologia ali. Tem a seletividade de materiais também do historiador que tem que ser levado em conta. O autor ou os autores, né, que compuseram o texto, escolhem o que vão narrar e deixam outras coisas de fora. Então, os narradores bíblicos escolhem falar que foi um edito que permitiu aos judeus voltarem e reconstruírem o templo. Mas eles esquecem de falar que era muito importante isso para a Pérsia, porque estava tendo muita rebelião naquela região, principalmente no Egito. E ter uma cidade fortificada ali, como o olho da Pérsia, ali naquele lugar, era essencial. Então, esse povo seria o olho da Pérsia ali. Tem uma razão política também por trás, não estou dizendo que não tenha religiosa e espiritual, mas tem uma razão política, mas essa razão política ela não é contada, deixa de lado, porque o que interessa é selecionar o material. Isso não é errado, só estou mostrando que é uma forma do narrador. Né? E aí você tem a organização de materiais. Falar em organização de materiais em Esdras e Neemias é complicado, porque o livro parece que está tudo menos organizado, porque, como eu falei, é uma colagem ali, é um negócio estranho de se entender. Mas existe uma organização porque o religioso ou espiritual e o político civil estão misturados. Então, é o templo com a lei, com a reconstrução do muro, com a governança, com, de novo, a lei, tudo recortado para mostrar, dentro dessa ideologia, que o poder político e espiritual tem que caminhar junto. E é isso que está sendo mostrado. Então, onde começa a barreira do governador para o sacerdote? A barreira da lei civil, da lei da Torá? A gente não sabe. Está tudo ali misturado. Porque é para mostrar. Então, existe uma organização de materiais. Tá? Muito bem pensada, provavelmente, por mais bagunçado que possa acontecer. Tá? Além disso, né, estou resumindo muito, né, para caminhar para o final, mas além disso, a gente tem, e tem que ser levado em conta, muitas narrativas bíblicas, né, que são vistas como exemplos paradigmáticos. E por aqui, evento paradigmático, eu não estou falando que paradigma é um exemplo
que se copia, que se repete, é um modelo que se repete. Mas por modelo eu não estou falando na sua literalidade. Aqui paradigma na situação de que volta a acontecer de outra forma, com outra aplicação, de um outro jeito, né? Então tem muitos eventos assim na Bíblia que são vistos como eventos paradigmáticos que devem ser levados em conta na sua lição, mas não no retorno da aplicação. E eu vou dar um exemplo aqui. As maldições da Torá. As maldições da Torá são vistas não como algo que aconteceu de novo, e o próprio povo de Israel sabia disso. Então, a terra abrindo, engolindo gente, caindo fogo do céu, montanha tremendo, lepra para todo lado. Isso não aconteceu mais ao longo da história do Antigo Testamento, aconteceu só lá. Então, é um evento que aconteceu ali para mostrar o caráter de Deus, o que Deus gosta, o que não gosta, como o povo deve se... Mas não acontece de novo. E o povo sabe disso. Tem isso no Novo Testamento, ali, Ananias e Safira caem duro. Mas isso não acontece de novo. Já pensou se todo mundo que mente contra Deus para aparecer dentro da igreja caísse duro, né? Acho que não ia ter ninguém aqui, ia ter todo mundo caído duro na igreja. Então, é uma situação que acontece aí para mostrar, opa, olha o que Deus gosta, mas não é que vai acontecer de novo. A gente tira uma lição e aplica para a realidade, mas não vai acontecer de novo. Então, essas narrativas, para todas elas, a gente tem que encarar dessa forma, elas não perdem a sua validade como narrativa e palavra de Deus, mas elas precisam ser encaradas e adaptadas para o meu lugar na história e ver o que delas eu posso tirar, porque elas são verdadeiras no sentido de que elas estão na Bíblia, elas devem ser levadas a sério. E eu preciso encaixar essa narrativa na história central. Então, eu pego essa narrativa, que eu estou usando, no caso aqui, Esdras e Neemias, mas pode ser qualquer outra, e encaixar no arco da redenção da missão. Como eu encaixo essa narrativa na missão? Como eu encaixo ela na missão de Deus, para mim hoje? Se eu não faço isso, nada feito. Então, Esdras e Neemias, como é que eu posso encaixar Esdras e Neemias na missão de Deus, na grande, na metanarrativa, que caminha para a cruz, né? E a partir da cruz, como eu faço isso? Né? E uma questão principal na hermenêutica cristã é a leitura a partir do Cristo. O Cristo, a encarnação do Cristo, na verdade, a vida do Cristo, como um paradigma de interpretação bíblica. Então, como cristão, é uma coisa que eu sempre falo nas aulas, né? Eu não sou judeu, eu sou cristão, então eu não vou pegar um texto bíblico e aplicar para a minha igreja. Eu passo pelo Cristo, eu passo pela lente do Evangelho. Claro que a gente pode discutir, né, muito do que o Lucas falou, qual evangelho, qual versão, do que você está falando, de qual parte, de qual, né, abordagem. Sim, é uma problemática que já foi falada e eu não vou entrar aqui. Mas se eu sou cristão, de alguma forma, eu passo pelo Cristo. Né? Então, essa narrativa de Esdras e Neemias, eu não posso ler a construção do templo e falar, é por isso que eu preciso reformar a minha igreja local. Eu não posso ler e falar, é por isso que eu tenho que fazer aqui um avivamento igual o de Esdras ou Neemias. É por isso que eu não posso olhar esse texto e dizer, é por isso que eu tenho que impedir qualquer casamento misto, sei lá o que alguém queira dizer por misto, vai tudo, né? Misto entre cristão e não cristão, ou entre protestante e não protestante, ou entre denominação, ou entre igreja local, cada versão tem a sua, né? Então, pegar um texto desse e falar, por isso que eu não posso ter casamento misto, tu vai mandar embora todo mundo que... Não dá para pegar narrativas isoladas assim, porque apesar de eu ter que encaixar na teologia central, além disso, eu tenho que passar pelo Cristo, porque é o Cristo que é o centro de todas as coisas. Tá? Então, tem uma metáfora que eu gosto, que é como se fosse... Imagina que você está numa rua dessas que o cruzamento não é um semáforo, o cruzamento é uma rotatória. Que você pode pegar essa rotatória e seguir, ou entrar para a direita, ou entrar para a esquerda, ou voltar. Né? Então, você está vindo na história bíblica do Antigo Testamento. E aí você chega naquela rotatória, que é Cristo, e aí você segue na história a partir do Cristo. Ou, se quiser uma outra metáfora, você fica dando volta a partir do Cristo, porque esse é o seu caminho agora. Mas o que muita gente faz é estar vindo nessa caminhada do Antigo Testamento, pega a rotatória e volta para o mesmo caminho, e volta para o Antigo Testamento, tendo Cristo como pretexto. E, na verdade, só fala do Cristo, usa a cruz, fala de remissão de pecado, mas, na prática, ainda está preso ali, naquele Antigo Testamento, como tônica, como mensagem central, como paradigma principal.
E esse é um grande problema que eu vejo até nas nossas igrejas, né? Eu tinha alguns exemplos para citar, mas vou citar um exemplo de hoje, né? Que grupo de pastores, eu li pastores dizendo claramente assim: eu ando armado porque Davi andava armado, né? Esse é um exemplo claro de pastoral que não passa pelo Cristo. Eu ando armado porque Davi andava armado. Então, o meu critério é: eu vejo a história de Davi, eu aplico isso para a minha vida, aplico isso para a minha igreja, eu prego isso, eu aconselho isso. Né? Já ouvi argumentos parecidos como o povo de Deus tem que atacar primeiro, porque é assim que Davi fez. Primeiro eu corto a cabeça, depois a gente vê o que faz. Então, quais estão sendo os modelos narrativos da pastoral? Então, em geral, modelos legalistas, modelos de agressividade, modelos de apego ao local, ao material, é o templo, é o tijolo, é a arca, é o copo, é o candelabro. Geralmente, esses modelos são modelos que saem das narrativas do Antigo Testamento sem passar pelo Cristo. E aí, é claro, você vai ter uma religião híbrida, né? Cristã, na verdade, judaica, com pitadas de cristianismo, né? Que no Natal fala de Jesus, mas na verdade é uma religião judaica que no Natal lembra do Cristo ali. Né? E é claro, as narrativas são atraentes, as narrativas falam muito, as narrativas falam com a gente, as narrativas expõem dilemas humanos, mas a gente tem que saber interpretar. Né? Então, eu fiz um apanhado aqui, uma miscelânea de uma série, eu poderia fazer muitos outros tópicos, mas eu trouxe o que eu achei que era essencial para Esdras e Neemias, para a gente ter uma orientação de como ler esse negócio, essa narrativa, de como fazer. Então, para terminar, né, essa interpretação paradigmática para uma pastoral, pensando em Esdras e Neemias, porque eu falei um monte de coisa que não dá para fazer, mas o que eu faço então? Ou como é que eu posso olhar essa narrativa que para mim é palavra de Deus, mas que eu já apliquei ferramentas e percebi que tem muito do humano, cultural, e que eu tenho que abstrair, ou que eu tenho que interpretar, né? Como é que eu aplico, como é que eu uso isso? Será que eu vou usar para construir igreja? Né? Então, o que dá para se abstrair que está de acordo com o arco central? Deus como Senhor da história, isso é claro. Deus guiando todas as coisas, Deus como aquele que cuida, Deus... e aqui é claro que eu tenho uma grande problemática, né? É Deus como Senhor da história, aquele que traz tudo, até mesmo o mal, ou Deus como aquele que cuida de todas as coisas, é aquele que sabe onde vai dar, é aquele que tem um controle, mas não perpetua o mal. E aí entra para uma outra teologia que vocês vão ter aí na teologia bíblica sistemática, né? Mas Deus como Senhor da história é uma mensagem bíblica? Perpassa as páginas do Antigo Testamento? Sim. Está no Novo também? Sim. Então, é uma narrativa que me traz esse impacto de Deus no controle de todas as coisas. E eu posso utilizar isso, eu posso aplicar isso, eu posso lembrar de Esdras e Neemias toda vez que eu quiser mostrar que Deus está no controle. Fidelidade de Deus às suas promessas. Por que Esdras e Neemias não param o que estão fazendo apesar dos problemas? Porque eles confiam que Deus vai cumprir. Eles confiam que se Deus falou que o povo vai voltar, vai voltar. Eles confiam que se Deus falou que vai restaurar, vai restaurar. Que se Deus falou que vai usar esse povo para no futuro todas as nações vierem, Deus vai usar esse povo para todas as nações. Como vai acontecer? Eles acham que passa por eles, mas eles confiam nisso. Então, fidelidade de Deus às suas promessas é algo que eu posso utilizar nessa narrativa. E as promessas, né? E quais promessas? Tem muita gente falando que Deus prometeu coisa que Deus nunca prometeu. Então, a gente tem que ir na Bíblia e ver quais são as promessas de Deus. Porque se Deus cumpriu as para Israel, Deus também vai cumprir as para a igreja. Deus também vai cumprir as promessas que são universais. Então, qual é a promessa de Deus? Então, você vai lá na Bíblia, você tenta listar o que Deus tem prometido, quais são as promessas de Deus, e em Esdras e Neemias eu tenho mais um indício, uma certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Deus é justo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus não abandona o seu povo. Então, Deus é justo, Deus é justo. As Neemias estão falando o tempo inteiro, Deus é justo. Deus é justo, claro, Deus é justo, mas nessa justiça de Deus, ela é travestida, a justiça de Deus ela é comunicada, é a melhor palavra, ela é comunicada pela misericórdia.
ela é comunicada com a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, de decidir restaurar um povo que não merecia. E nós temos nas orações de Esdras, assim, Deus, nós pecamos, nós não merecemos, nós somos miseráveis, é pela tua misericórdia que estamos aqui. E essa é uma constatação muito certa sobre Deus. A história da comunidade dos exilados que retornaram é uma história que não, o que sobressai não é a justiça, não é um Deus punitivo, o que sobressai é um Deus misericordioso que cuidou do seu povo, né? Um Deus misericordioso que cumpriu o que prometeu, apesar do pecado do seu povo. Deus ouve as orações. Olha só, Esdras orou. Neemias orou muito, e Deus ouviu. E Deus permitiu que fosse completado o trabalho da muralha. Deus ouve as orações. Está dentro do arco, está dentro do arco principal, da metanarrativa. É um Deus que ouve as orações. Eu posso estimular as pessoas a falar, continue orando. Olha, Deus orou, Neemias orou, olha só a prova que Deus ouve. Deus ouve. Não posso dizer que ele vai fazer tudo o que você pediu, o Novo Testamento não permite, mas eu posso falar que Deus ouve. E é mais uma prova de que Deus ouve. O povo de Deus prevalecerá, prevalecerá se persistir, mesmo com as ameaças constantes. Então, toda situação de perseguição, de ameaça de todos os tipos, pode se espelhar em Esdras e Neemias como um exemplo de persistência. Estão sendo ameaçados até mesmo de morte, mas eles continuam, porque eles entendem que o trabalho deles é o que Deus quer. Então, vale a pena persistir, porque o povo de Deus vai prevalecer. Vale a pena persistir, porque se Deus está comigo, vale a pena persistir. Então, eu tenho nessa pequena narrativa um exemplo de persistência que pode ser aplicada, que pode ser usado, que pode ser... Olha como Neemias foi persistente, olha como ele não deixou se abalar pelos inimigos, pelos ataques constantes. O pessoal lá que com uma mão passava a colher de pedreiro e com a outra estava com a arma, né? Como o pessoal já pensou viver assim? Já pensou viver ameaçado desse jeito? Persistência. É possível eu trabalhar isso com a minha igreja, com a minha comunidade, na minha vida, como exemplo de persistência. Necessidade de arrependimento e confissão de pecados. O pessoal gosta de falar da lei em Neemias, a lei em Esdras, mas antes desse avivamento, para existir um avivamento, precisou ter arrependimento, confissão de pecado, foi o que eles fizeram, já estou terminando. Arrependimento, confissão de pecado. Então, eles confessam os pecados constantemente. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, a culpa é nossa. Nós fomos mandados para o Egito, culpa nossa. Nossa, não é dos outros, não é do inimigo. Né? Nós não estamos assim por causa do outro, por causa daquele que nos... Não, nós estamos assim por culpa nossa. Nós fizemos. Então, é um exemplo importante. Olha, eles têm que se arrepender e perceber que o pecado, nós somos culpados pelo pecado. O arrependimento é um livro que fala muito disso. Teria outras possibilidades, mas eu quero encerrar, né? Porque o que para mim é principal? Eu assim citei lições, né, dessa narrativa. Mas o que para mim é principal, né, quando eu pego uma narrativa como essa, ou como qualquer narrativa da Bíblia, é o que não foi possível. Como assim o que não foi possível? Então, essas Neemias fizeram esse avivamento, mas eles não conseguiram restaurar a comunidade. Então, na verdade, o que nós temos é mais um fracasso. Vocês conseguem perceber que esse avivamento de Esdras e Neemias não terminou com a salvação de Israel, não terminou com Israel voltando novamente para o seu status de glória. Esse avivamento de Esdras e Neemias manteve o povo unido, isso foi importante, mas não trouxe uma vitória para eles, no sentido de que eles, com o que eles fizeram, foram redimidos como povo. Eles fracassaram. Porque o povo continua nos mesmos vícios, e basta ver os profetas, né? O que Malaquias fala, o povo continua nos mesmos vícios, e vai continuar nos mesmos vícios, basta ver o período interbíblico, basta ver a religião judaica da época de Jesus. Eles fracassaram. Então não dá para falar assim, vamos fazer um avivamento como Neemias fez. Se você fizer isso na sua igreja, você vai fracassar.
Porque o modelo não é esse. Isso prova que é necessário vir o Cristo. Por que então que esse avivamento legalista fracassa? Porque o ser humano não dá conta. E aí a história da Bíblia vai mostrar que tanto não dá conta que é necessário vir o Redentor, para ele morrer por mim, para ele fazer tudo, para ele me ligar a Deus, para ele me restaurar, para ele me, me elevar o meu status. E não é uma reforma legalista de vamos obedecer à lei, porque eles fracassaram. Então, para mim, mais do que tudo, é uma prova de que reavivamento baseado em seguir regra é um fracasso. Eles fracassaram. Então, o Novo Testamento vai mostrar, vai provar que a restauração verdadeira não é pela obediência da lei, é pelo novo nascimento. Então, Esdras e Neemias estavam certos no contexto dele. No contexto deles, eles tinham que fazer isso mesmo. Mas no nosso contexto, com o que a gente já conhece, eles fracassaram. Então, não é ser ou não ser, não é, obedecer ou não, e sim ser uma nova criatura. É o que está na Bíblia, é o que está no Novo Testamento. E aí, o que é então o que seria uma restauração, um avivamento, que a gente gosta de falar, precisa ser avivado. O que é o avivamento? O problema que a gente vê nessas mensagens de avivamento é que você prega o avivamento, você fala de Esdras e Neemias, e aí o resultado, a aplicação é Levítico, Deuteronômio. A aplicação da mensagem do avivamento, infelizmente, volta para o legalismo, volta para a mensagem de então vai expulsar o estrangeiro, vai seguir a Torá, vai a lei moral, quando na verdade esse avivamento fracassa. O verdadeiro Novo Testamento, o avivamento do Novo Testamento é o senhorio de Jesus. E é por isso que eu integro com o Novo Testamento, porque para mim nada faz sentido se não tiver com o Novo Testamento. E aí eu lembro que no senhorio de Cristo, e assim eu termino, em João 15, 10 a 12, só um exemplo, não que as leis não sejam importantes, elas são, mas em João 15, 10 a 12, Jesus fala o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja entre vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu amei. Então, se na minha aplicação para a minha igreja de renovação espiritual, a solução é obedecer lei, a lei não é a Levítico. A lei não é a de Esdras e Neemias. Não é fazer uma leitura pública da lei. Jesus fala, o meu mandamento é esse, amem uns aos outros. Então, agora, o coração voltado para Deus do avivamento é o amor. É o amor do Cristo. Essa é a verdadeira renovação. Então, eu posso pregar a necessidade de renovação e de avivamento. Talvez eu até lembre do espírito de Esdras e Neemias de falar, está tudo errado, eu preciso mudar. Mas não é o avivamento deles. Não, é o novo coração, é a promessa em Jeremias, é o novo coração, é se voltar para Jesus, é o senhorio de Cristo, é o amor. E aí a mensagem da pastoral não vai dizer, então faça isso, faça aquilo, lei moral, regra, caixinha de resposta para pastor do Instagram, o que pode e o que não pode. Isso não é avivamento. O avivamento é amar uns aos outros. Então a minha igreja está sendo avivada à luz bíblica, não se ela estiver decorando lei, mas se ela estiver amando como Cristo amou. Esse é um exemplo, então, de como lidar com a narrativa bíblica. Eu pego as do Antigo Testamento, que para mim são é o meu lugar mais tranquilo. Mas esses princípios podem ser aplicados a tudo, sempre passando pelo senhorio do Cristo. E sempre lembrando que a Bíblia tem características humanas, eu tenho que interpretá-las lembrando disso, tendo em vista isso. E assim eu encerro a minha fala.